Então vamos à palavra do Senhor? Vamos orar agora, meus irmãos, vamos? Eu quero falar com os irmãos ainda sobre um texto de Filipenses, e a gente vai continuar meditando aqui, porque durante esses dias eu tenho trabalhado sobre Filipenses, e a gente vê o quanto Deus tem a nos ensinar por meio do Espírito Santo, pela vida de Paulo, pela vida dessa igreja local, pela vida de Timóteo, pela vida de Epafrodito e pela vida daquelas duas irmãs que eram os únicos problemas dessa igreja. Sabia disso? Que o único problema daquela igreja eram duas irmãs que se bicavam, que se galfinhavam. Que mais, pastor? Mais nada. Pastor, mas o senhor não veio falando, ensinando que era uma igreja perseguida, que era uma igreja oprimida, porque ali era uma base romana? Mas eles tiravam de letra a perseguição romana, tiravam de letra a oposição da cidade, porque, irmãos, a mudança está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Quem segue Jesus por aquilo que Ele é, não abandona Ele nem a obra dEle por nada. Posso ouvir glórias a Deus? Quem vem à igreja local contemplando Jesus, não sai por pessoa nenhuma. Quando eu digo, eu não aguento mais a igreja por causa de fulano e vou embora, é porque você não conheceu Jesus, de fato, de coração, porque a pergunta que fica é, o que Jesus tem a ver com a tromba da irmã? O que Jesus tem a ver com o bico do irmão? Sabe, bicudo. O que Jesus tem a ver com os maus tratos do outro irmão? Não tem nada a ver. Quando eu digo isso, é nos colocando no posicionamento correto. Saber quem Jesus é, pela mente, mas saber quem Ele é, pelo coração, muda tudo. Porque quem foi que nos remiu? Quem foi que nos salvou? Quem foi que nos perdoou? A quem é a nossa adoração? A quem é o nosso serviço? Quem é o amor das nossas vidas? Se é Ele, e se estamos aqui por Ele, nós não pararemos por nada nem por ninguém, na igreja e nem na vida. Por quê? Porque quando vierem os adversários sobre nós, nós olharemos para eles e diremos, arreta-te, Satanás. Ou se não diremos, você é grande, Golias, mas o meu Jesus é vencedor de Golias. Você pode ser imenso, mundo. Você pode ser forte, tentação. Você pode ser sedutora, carne. Mas da mesma forma que você é grande e forte nessa terra, o meu Jesus é indestrutível. Maior será a sua queda em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso que quem olha para Jesus, vence tudo. E essa igreja local tinha só duas irmãs, que se bicavam, que se galfinhavam. E aí Paulo dá a recomendação. Olha, parem, vivam em harmonia. Aprendam com Timóteo, que não buscava os seus próprios interesses. Valorizem Epafrodito. Amem essa comunidade que se sacrifica por mim e pelo reino. E assim, vamos avante. E percebam como Paulo, ele começa o capítulo 1 falando sobre as dificuldades, as provações. E Paulo diz, olha, começando por mim, estou preso, mas toda e qualquer dificuldade e tribulação só me ajudou para levar o Evangelho. No capítulo 1 ele dá essa ênfase. No capítulo 2 ele vem e fala sobre pessoas importantes, como trabalhamos nessas últimas duas mensagens, porque pessoas são as nossas maiores riquezas. E se estamos aqui há 36 anos é porque
porque o Senhor tem atraído pessoas que amam essa causa, que amam essa igreja. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre coisas que ele perdeu, títulos que ele tinha, liberdades que ele possuía, mas que ele coloca tudo isso agora ao serviço de Cristo. E ele diz: olha, eu não sou apegado às coisas. E como eu mencionei, nós aprendemos com Paulo. Paulo não era alguém coisificado, que adorava coisas e usava pessoas. Não, Paulo amava as pessoas e usava as coisas. Posso ouvir glórias a Deus? E aí ele diz: as coisas são importantes, os títulos são importantes, recursos são importantes, mas nada disso se compara a Jesus e muito menos à obra de Deus. E no capítulo 4 ele conclui dizendo: olha, como que nós vamos viver o nosso futuro? Ansiosos, preocupados, angustiados? Não. O mesmo Senhor que salvou vocês vai continuar cuidando de vocês. Basta orarmos, se lançarmos a Deus e entregarmos a Ele as nossas ansiedades e preocupações, porque Ele vai nos livrar de tudo isso. E assim Paulo mostra que a nossa relação com o futuro já está garantida. E por que viver ansioso? Por que viver preocupado? Descansemos em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Por isso Ele declara que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque podemos ter privações, dificuldades, podemos ter lutas, mas Deus nos dará vitória em todas as coisas. Aleluias! E hoje eu quero separar um dos textos aqui, que é um dos textos mais lindos, eu diria, do Novo Testamento, dos mais profundos e, quem sabe, um dos textos mais importantes, pelo grau de profundidade que esse texto tem, que é o comecinho do capítulo 2. Porque no comecinho do capítulo 2, a gente vai ver que ali Paulo, guiado pelo Espírito Santo, dá algumas recomendações e logo na sequência ele fala do nosso Salvador. E eu gostaria de ler aqui com vocês o versículo de número 5, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, para que a gente pudesse então orar. E eu quero ler na Revista e Atualizada, e depois estarei lendo também na NVI. Filipenses 2:5. Nós estaremos refletindo sobre esses primeiros versículos de Filipenses 2:5, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Mas agora eu gostaria de ler apenas o 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora lerei na versão NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, fala aos nossos corações. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa falar conosco, nos ensinando a Tua palavra, nos instruindo a Tua palavra. Obrigado, Papai, por essa porção tão maravilhosa, tão esplêndida, que mostra, ó Deus, a pessoa de Jesus. Mostra como agiu Jesus, como viveu Jesus e como Ele realmente conseguiu realizar uma obra incomparável. Senhor, seja conosco e abençoe-nos, falando ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada alma, Papai. Ó Deus, visita-nos, Senhor, e ajuda-nos,
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluias. Esse texto, meus irmãos, para mim, ele é um dos textos mais ricos do Novo Testamento, no sentido de mostrar a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, o modelo de Jesus, a autoridade de Jesus e, ao mesmo tempo, de mostrar a nossa relação que temos com Ele, que devemos ter com Ele e que todo o universo terá com Ele. E agora, antes de eu discorrer mais e de me aprofundar mais, eu gostaria de ler com vocês o versículo de número 1 até o versículo de número 12, até o 12, que vai ser o texto que a gente vai ler aqui hoje. Então, eu vou ler, inclusive, essa porção na versão revista e atualizada. E só dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Esse texto, como toda a Bíblia, é importante. Mas nesse texto a gente nota uma relação no mundo espiritual, profundo, marcante, que já atingiu o mundo espiritual, está atingindo agora e atingirá para sempre. Então, eu gostaria que você, ao refletir e ao ler comigo, eu sei que ele é um texto tão profundo no português, na nossa língua, mas quando lemos um pouquinho nos originais, no grego, a gente fica assim, daria para eu estar falando aqui até o final do ano, só sobre esse capítulo, só sobre esses versículos, de tamanha riqueza em que Paulo coloca aqui, nessas palavras, que o Espírito Santo guia Paulo. Então, vamos ler, meus irmãos. Quero ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei
a vossa salvação com temor e tremor. Amém, meus irmãos? Aleluias! Esse texto é o anúncio eterno de que um dia todo ser vivo, que já existiu, existe e existirá no mundo humano e no mundo espiritual, se dobrará e se humilhará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis, para a glória de Deus Pai. Irmãos, aqui é maravilhoso. Aqui é maravilhoso. Só aqui nosso coração já se quebranta diante da obra de salvação em Jesus. Porque nesse texto, e eu não serei prolixo como numa aula, mas aqui nós notamos aquilo que aprendemos na teologia, que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Mas ele se desfigura, não porque ele se desqualifica, mas para nos salvar, para nos remir e para nos transformar. E ele cumpre todos os mandamentos do Pai, pelo poder do Espírito Santo. E assim ele se torna o nosso Salvador. E assim ele morre uma morte expiatória no nosso lugar. Assim ele nos salva e assim ele redime o universo. E toda rebelião que existiu, existe ou existirá, ele vence com a morte na cruz. E a morte na cruz é o nosso grande apogeu, porque ao Jesus derramar o sangue dele na cruz, ali alcançamos o perdão dos nossos pecados. O Santo de Deus transfere a sua glória e salvação sobre o pecador que somos nós. E nós, quando o reconhecemos como nosso Salvador, e nós, quando nos reconhecemos como pecadores, nossos pecados são lançados sobre Cristo. Há uma transferência entre o santo e o pecador. E é por isso que quando aceitamos a Jesus, nós somos perdoados de todo o pecado. O nosso nome é escrito no livro da vida. E agora aguardamos esse grande dia. Por isso que eu disse que é um dos textos mais emblemáticos, mais preciosos, porque aqui é a redenção do cosmos. É a redenção onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham, como diz as Escrituras. Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o Deus eterno ele já tinha criado um plano de salvação, sabendo que os seres humanos pecariam, e Jesus seria esse elo entre o Pai e o Espírito Santo e nós, fazendo com que a vida dele, a obra dele nos atingisse. E um dia, meus irmãos, até o arqui-inimigo do Senhor, Satanás e os demônios, se prostrarão e declararão que Jesus Cristo é o Senhor. A melhor tradução aqui, meus irmãos, é que Jesus Cristo é o eu sou o que sou, Jesus Cristo é o eterno, Kyrios no grego. Essa expressão é aquela mesma expressão quando Deus se revela lá na sarça a Moisés, e depois quando o próprio Senhor se revela a Josué. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que em que pisa é santo. E ali o eterno se revela, o eu sou o que sou, aquele que não tem começo, meio e fim. Ali era já Jesus se revelando a Moisés, depois a Josué. E aqui nós vemos essa declaração: Jesus é Jeová, Jesus ele é o Senhor. E os demônios e os seres humanos, todos, meus irmãos, até mesmo aquelas almas que infelizmente não foram do agrado do Pai, saibam disso, meus irmãos, nenhuma alma será lançada no inferno pelo agrado do Pai. Como assim, pastor? O Senhor nos ensina nas Escrituras que o inferno foi criado para Satanás e para os demônios. Ponto final, disse Jesus. Logo, quando uma alma vai ao inferno, não era para ela existir ali por toda a eternidade, porque o inferno é real. Jesus disse que o castigo é eterno, logo é para sempre.
até aquela alma que um dia, conscientemente, negou a Jesus, cuspiu na cruz, essa alma vai se dobrar, juntamente com toda a hoste maligna, e vai declarar que Jesus é Jeová, que Jesus é o Eterno, que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém, meus irmãos? Agora, como é doce, na nossa caminhada, nós podermos declarar isso, vivermos isso. E eu sei que, como eu disse, meus irmãos, esse texto é tão rico que eu vou apenas pontuar três tópicos hoje aqui com vocês. Que a nossa régua, ela é muito alta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero continuar explicando um pouquinho mais o texto, mas focando principalmente na pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, é morrendo que aprendemos a viver. Somente morrendo é que vivemos. E hoje, o título da minha mensagem é Construa pontes e não muros. Construa pontes e não muros. E a tese que eu quero defender, meus irmãos, é essa. A tese que eu quero defender é o próprio versículo 5. Por quê? Porque esse versículo 5... ele dá a ideia principal de tudo que a gente vai trabalhar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou, como vemos na NVI, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos celebrando o aniversário de uma igreja. É o mês de aniversário. O que Deus tem para nós? Qual é o nosso papel aqui? O que Deus espera de nós? A vida vai passar muito rápido, meus irmãos. Não é assim? Esses dias atrás eu fiz 55. Uau! Eu olho para os meus filhos e eu falo, já são homens. Mas dias atrás eu tinha 15 anos. Não é assim, irmãos? A criança nasce em 9 meses. Mas ela se desenvolve muito rápido. A vida nos surpreende. Em 9 meses vem uma nova alma a essa terra. Vem um novo ser humano. 9 meses. Esse projeto divino que as mães têm acontece. Nós, pais, participamos de uma forma maravilhosa, mas em pouco tempo a criança já está aqui correndo. Hoje o Cilian entrou aqui na igreja segurando uma corda de plástico. Aí eu brinquei com ele, né? Ela morde, ela pica, né? E aí eu falei, fala com o Felipe, porque ele ama, como biólogo, ele ama as peçonhentas, né, Fê? Especialista em peçonhenta. Felipe conhece muito sobre cobra. O Lucas amava dinossauro, meus irmãos. Dinossauro e moto. Mas dinossauro, ele tinha, até hoje tem uma coleção de dinossauros, vocês acreditam? Vale Encantado lá em casa era lei. Vale Encantado era lei. Meu filho Lucas amava dinossauros e motinhos. E um monte de outras coisas também, mas os dinossauros marcou a infância dele. O Felipe já era uma bola. Não podia ver uma bola, tudo para o Felipe era bola. Tudo na vida do Felipe se resumia em bola. Bom, não é à toa que ele corre até hoje atrás de uma bola. Bolinha de tênis, né? Mas cada um passa tão rápido. Ontem eu colocava eles no braço, não muito, né, que nem a Nídia, admitamos, né, irmãos? As crianças pesam demais, né? Assim, a gente fica meia horinha, já está morrendo, e as irmãs são valentes, né? Às vezes passa a noite toda, pelo amor de Deus. As irmãs parecem umas pedreiras nessa hora. Fala, meu Deus, da onde consegue tanta força? Nosso braço cansa, pesa, gente com curva, só falta derrubar a criança, né? E as mulheres valentes. Mas é óbvio, né? Elas
tiveram essa honra de segurar durante tanto tempo, então a mãe não solta por nada. A vida vai passar muito rápido, meus irmãos. A vida vai passar muito rápido. Eu lembro do dia que a Júlia nasceu, que a Emilie. Eu lembro passou muito rápido. Hoje estão aqui, líder do louvor, mas antes, né, Cris estava namorando, casei. E aí casaram-se, aí vem a Júlia, e hoje ela já é líder do louvor, sendo uma mulher madura. A vida passa muito rápido, meus irmãos. O que a gente vai deixar como posteridade? O que a gente vai deixar para os outros? É bom deixarmos bem? Sim. É bom deixarmos ali uma segurança? Sim. Mas o nosso amor vai ser a nossa maior riqueza. E por isso que hoje o título é Construa Pontes e não muros. Construa pontes. A vida é difícil, meus irmãos. Deixa eu abrir meu coração aqui, eu não posso nem ficar falando muito. Muitas vezes vocês me veem sendo um pouco duros, mas foi a forma que eu aprendi a viver. Vocês não têm noção como eu, muitas vezes, no meu particular, me rasgo. Pessoas que um dia não caminham mais comigo. Eu me lembro que um dia, eu estava aqui com 2 jovens, e de repente eles decidiram, aqueles 2 jovens, ir embora. Chorei tanto, meus irmãos. Chorei tanto aquele dia. Chorei o domingo todo. Chorei tanto, mas tanto. Falei, eu não posso continuar chorando, senão eu não prego. Então, muitas vezes eu tenho esse jeito meio duro de agir, não porque é a minha maneira de sobreviver, meus irmãos. Cada um adquire uma forma de sobreviver. E aí, pastor, não, desenvolva a tua. Sobreviva. Se adapte. Não se abrace a algo que está errado e ali fique. Porque a vida é difícil. Esses dias atrás eu tinha ido ver uns parentes. E meus irmãos, até nisso para mim é difícil. E eu lembro que eu sonhei a noite toda, e chorei a noite toda. Eu sei que quando acontece isso, eu de fato acabo chorando mesmo, que daí eu sinto que no dia seguinte acordo meio diferente. E no meu sonho eu dizia, como eu quero fulano de volta. E assim, muitas vezes a gente sofre por causa dos outros, e faz parte. E assim, esse sofrimento é bom, não é ruim. Não veio para nos destruir, veio para nos aperfeiçoar. Porque se em toda pessoa, em toda circunstância, percebam, eu dei uma recapitulação aqui de Paulo em Filipenses. Se na tribulação a gente jogar a toalha, se nas relações com pessoas a gente jogar a toalha, se por causa das coisas a gente jogar a toalha, se na nossa relação com o futuro a gente jogar a toalha, acabou a vida, não tem mais vida. Mas quando a gente aprende a olhar para a vida como um processo, e aprender em cada processo, e aqui onde entra a sabedoria, não é simplesmente admitir a derrota pela derrota, não é falar, não, nessa área, sim, fui derrotado, mas qual é a lição de Deus para mim aqui? Qual é a lição de Deus para mim aqui? E ali, meus irmãos, descanse, como Paulo, preso em Roma, porque olha só, estamos sendo abençoados por um apóstolo que não se deixou ser vencido por nada nem por ninguém, porque ele sabia em quem ele cria. Paulo dizia e vivia esse princípio: Jesus Cristo é o meu Senhor, eu o amo e eu me rendo a Ele, e por isso que eu sirvo o próximo. A vida será difícil, amados, o casamento será difícil, a luta com o diabo será difícil,
os desentendimentos com pessoas serão difíceis, e não tem problema em nada disso. Percebam o quanto muitas vezes o diabo, as pessoas, ou nós mesmos, tentamos nos enganar achando que vai ser tudo doce, romântico. Não é à toa que temos sofrido um mal muito grande, inclusive na igreja evangélica moderna, porque vem o cristianismo numa perspectiva de facilidade, de prosperidade. Eu conheci dias atrás um pastor que foi da Universal, e ali ele abriu o coração comigo, falando: pastor, foi difícil, porque quando você está ali, envolvido naquele sistema, você não pode caminhar fora da linha, que senão você é amassado. E aí ele saiu da igreja, está em outra igreja. Aí eu conversei com ele e falei assim: olha, filho, não tem igreja que seja perfeita, não tem, mas tem igrejas que nos ensina a viver de uma forma mais plena. E, irmãos, como é bom, me permita, tá? Como é bom poder pertencer a uma história. Como é bom poder ver valor nos irmãos da Assembleia de Deus, nos irmãos pentecostais raiz. Como é maravilhoso ver os nossos irmãos tradicionais. Essa semana eu vi uma mensagem do Russell Shedd. Oh, que saudade que me deu daquele homem. Oh, que saudade. Como é maravilhoso ter essa irmandade saudável com presbiterianos, com metodistas, congregacionais, com o povo de Deus das comunidades. Como é maravilhoso, meus irmãos, sabendo que somos povo de Deus e cada um tem um chamado, e é para isso que a gente está aqui, para descobrir a cada dia o que Deus tem para nós, e como deixar sempre uma igreja forte para o amanhã, porque quanto tempo nos resta, meus irmãos? Eu gosto de pensar assim, tá, meus irmãos, me permita, tá? Sou professor, eu gosto de ser, de vasculhar. Esses dias atrás eu estava falando: meu Deus, só está me faltando mais 35 anos de atividade. Quero me aposentar aos 90. Ué, 35, passou 55 tão rápido que eu nem vi. E como que vai ser esses 35? Vai ser muito rápido. E detalhe, vai ser mais devagar, né? É por isso que de vez em quando eu dou uma corridinha, para ser um pouquinho mais rápido lá na frente. Mas não é, meus irmãos? Quantos anos nos faltam? E o que a gente vai fazer com isso? Vamos construir muros? Ou vamos construir pontes? Pontes de amor, pontes de reconciliação, pontes de compreensão e de paciência, pontes de amor pelas almas perdidas. Ou nós estamos construindo muros tribais? Ah, você não é batista. Ah, você é tradicional. Ah, não, você é pentecostal, é do reteté, sai daqui. Oh, meus irmãos, e o que dizer das outras religiões? Quantas são as vezes que as pessoas elas têm traumas, porque a gente não sabe nem conversar. Eu me lembro de um dia que eu conversava aqui com um obreiro, que ele foi muito rude com os parentes dele, por causa de assuntos religiosos. Eu falei: para filho, são seus parentes. Se você não souber esclarecer as dúvidas em amor, o que você está fazendo lá? Meus irmãos, o assunto religião, ele acompanha qualquer pessoa em qualquer cultura. Essa semana, no seminário, em um dos artigos que eu passei aos alunos, do professor Jair Ribeiro de Souza, ele trouxe uma nota de que o ser humano deveria ser definido não como homo sapiens, mas como homos religiosos. Por quê? Porque na essência do ser humano, desde que o homem é homem, em todas as culturas, nações, tribos, povos, são religiosos.
Tem uns bestinhos aqui, outros ali que são ateu, comunista, mas aí isso é o de menos. Céticos, cientistas, é de menos, com todo respeito, tá, meus irmãos? Graças a Deus, podem ver. O comunismo, o socialismo durou o quê? 100 anos, tem uns reflexos dele aí no mundo ainda, mas pode ver, até lá, não sei se você sabe ou já viu, o próprio Putin, ele refez a sua aliança com Deus. E lá no catolicismo ortodoxo grego, o negócio é bravo, viu, meus irmãos? O povo russo é nervoso, viu? Sabe como que os russos e os ucranianos fazem a renovação das alianças? Eles pegam, literalmente, cavam ou usam, né, um rio, como se fosse o nosso corredor aqui, tem uma escadinha, que aí você entra e você sai, você mergulha, é um batismo, só que a água lá é menos, ou seja, é gelo para tudo que é lado, e ali, só de shorts, eles passam, e é uma renovação das alianças. O Putin, mas ele não é líder da Rússia, mas ele é religioso, A Rússia agora voltou às suas práticas, voltou, por quê? Porque eles viram que não adianta lutar contra uma coisa que é maior do que eles. Ou eles se ajustam ou não. Talvez você esteja dizendo, mas pastora, a China não é comunista? Ela é no que se diz respeito à política, mas não com relação à fé. Pode ver que é um país extremamente religioso. Olha o confucionismo, não acabou. Olha o budismo, as religiões orientais. A única questão é que eles têm um governo que pensa de forma comunista, mas negocia sua economia como capitalista. A Rússia é o grande modelo do capitalismo moderno, meus irmãos. Olha o que eles fizeram em 40 anos. Olha a evolução da China, eu falei Rússia, não, a China, em 40 anos, na tecnologia, na inteligência artificial. Então, eles são religiosos também, só que de outra medida, e usam da política daqueles termos, porque é importante, irmãos, para eles. Então, voltando, meus irmãos, temos construído pontes ou muros? Em primeiro lugar, a nossa régua é muito alta. A nossa régua é muito alta. Como pregou o pastor Rômulo no dia da ordenação do pai da Edna, do pastor Elinaldo. Pastor Rômulo deu uma linda mensagem, dizendo, a régua é muito alta para nós. Nós não estamos aqui para olhar para os batistas, nem para a tradição protestante, nem para a patrística, os pais da igreja, nem para os apóstolos e nem para a igreja primitiva. Nós estamos aqui para seguir Jesus, porque muitos acabam construindo muros e não pontes, porque deixam de olhar para Jesus. A régua é muito alta para nós, irmãos. Deus tem uma obra na sua vida, e você tem que saber que a sua régua tem que ser alta mesmo. A minha régua é alta. Nós pastores, quando cobramos de vocês, irmãos, um pastor honesto, legítimo, ele cobra muito da igreja, mas ele vive essa cobrança. Ora em grandes acertos, quem caminha comigo sabe disso, e ora em alguns erros e tropeços. É nessa hora que os mais íntimos também sabem dos meus pedidos de oração. Orem por mim nessa área, porque aqui está difícil. Está difícil de passar. Mas é aí onde o quê? Juntos, olhando para Cristo, conseguimos. Porque a régua foi deixada de forma muito alta. Por quê? Porque o Senhor nos chama a olhar para Ele. Ele venceu por nós, nós venceremos com Ele. Não coloque a régua da sua vida com Deus lá embaixo, na média. Coloque sempre lá em cima. Eu quero ser um pequenino Cristo, aonde eu estiver. Não baixe a sua guarda, meu irmão. Esses dias o irmão dizia assim para mim, pastor, eu estava dirigindo e aí veio umas lutas e tal, e ele brincava conosco. Não, porque eu quase fiz uma besteira, aí dentro da porta do carro dele tinha uma faca
Aí ele mostrou para os irmãos aqui da igreja, aí os irmãos ficaram desesperados, pastor, irmão, está com uma faca. E aí eu já cheguei no irmão e falei, irmão, que negócio é esse? E ele, pastor, mas só que ele tinha brincado, que o pessoal do trânsito, eu não tenho muita paciência, e se abriu ali com o obreiro, e o obreiro desesperado falou, pastor, resolve isso, agora o irmão está com faca. E ali eu fui, irmão, que negócio é esse? Aí ele deu risada, ele falou, não, pastor, muitas vezes eu levo fruta, preciso descascar. E eu brinquei com o irmão, falei, aleluia. Mas como o irmão tinha ficado nervoso no trânsito, logo que a gente pensou, o irmão está rodando a baiana, não é? E então eu louvei a Deus por essa atitude do irmão, dizê-lo, irmão, pastor, vai lá, porque o irmão... Mas percebam, irmãos, esse mesmo irmão, passado algum tempo, ele chegou para mim e falou, pastor, levei um mecânico lá em casa, mecânico não, um encanador, aí ele fez umas cacas, pastor, se eu estivesse em casa, pastor, eu falei, calma, irmão, por que eu estou contando essa história? A nossa régua tem que estar lá em cima, meus irmãos, porque vão ter encanadores, vão ter fechadas, vão ter parentes, vão ter filhos, vão ou não vão, meus irmãos? Se a gente colocar a nossa régua aqui, aqui fica uma coisa importante, por isso que as pessoas buscam pastores que, eu diria, não são tão exigentes quanto ao pecado, porque se o pastor, vamos dizer assim, ele faz uma vista grossa ao pecado, se o pastor, se o pastor pisa na jaca, estão entendendo, meus irmãos? É ou não é? Percebam, meus irmãos, a nossa régua não é o pastorado, nossa régua é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Lembre disso, o diabo vai tentar roubar a sua bênção. O diabo estava tentando roubar a bênção dessa igreja, mas a régua dessa igreja era lá em cima, tinha só 2 irmãzinhas que se bicavam, meus irmãos. Oh meu Deus, que igreja era essa? Que igreja era essa? Que igreja era essa? Por isso que Paulo ficava tão feliz com eles, por isso que Paulo falava, olha, continuem, e como eu disse e li com vocês no versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, vocês são obedientes. Oh meu Deus, irmãos, lidar com gente é difícil, é ou não é? É ou não é, irmãos? É a coisa mais difícil da vida. Essa igreja, indiferente do tamanho, todos estavam ali com Paulo, e Paulo com todos. Tinham esses 2, até as 2 irmãs que se bicavam, com Paulo, obedecia a Paulo. Vocês são obedientes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha, irmãos, sejamos honestos aqui, se o pastor deixa de cobrar, se o pastor deixa de ficar de olhos ali em cima, sejamos honestos, a gente abaixa ou não abaixa a guarda? Se o pastor deixa de, se preocupar com aquela ovelha, a ovelha faltou uma vez, faltou 2, faltou 3, se o pastor falar, quer faltar, falta, filha, fique em casa, assista o culto online, imagina, a irmã vai vir para a igreja, irmão? Não vai, meus irmãos, mas essa igreja ia, Paulo não estava lá, olha a régua deles, mas pastor, por que a régua deles era tão alta? Porque eles seguiam Paulo, né pastor? Porque Paulo disse, sejam meus imitadores, né? E não é. Eles olhavam para Paulo. Paulo era um modelo, mas Paulo não era a razão da vida deles. A razão da vida deles era o Nazareno. Posso ouvir glória a Deus? Paulo estava preso, meus irmãos. Paulo ficou pouco tempo lá entre eles. Mas as mensagens de Paulo eram atendidas. Quer com Paulo, com Timóteo, com Epafrodito, quer sem Paulo, sem Timóteo, sem Epafrodito, porque eles estavam firmados em Jesus. A régua deles era muito alta, porque eles sabiam que as instruções de Paulo eram, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Aleluias. Como que vai a sua régua?
Sua régua está aqui no médio, ou sua régua está lá embaixo? Hoje Deus te põe lá para cima. Olhe para essa régua lá em cima. Se a gente quer deixar uma igreja que continue prosperando, abençoando, sendo bênção, a nossa régua tem que estar lá em cima, meus irmãos. Não é o critério batista, não é o critério reformado, não é a tradição da patrística, a era de ouro, é o nazareno que importa para nós. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, vamos pincelar rapidamente aqui o texto. Versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Olha o texto como Paulo já começa a usar aqui. Essas expressões, se há alguma exortação em Cristo, consolações. Aqui o termo no original vem da mesma raiz de parakletos. Vem da mesma ideia do conselheiro. Paulo está dizendo aqui, olha, se o conselheiro está comigo, se eu consigo êxito em vocês, se há uma comunhão com o Espírito Santo, e há entranhados afetos e misericórdia, essa expressão entranhados afetos, ela é magnífica porque ela tem a ver com esse lado mais visceral. Paulo está dizendo o seguinte: se o meu coração, se as minhas entranhas têm a ver com vocês e vocês comigo, ele continua dizendo, completai a minha alegria, ou seja, ele já era feliz. Mas agora ele olhava para uma igreja que tinha régua lá em cima, então ele está dizendo, continue assim, continuemos viver diante do Paracletos, continuemos viver diante desse que realmente nos orienta, nos ensina. Essa expressão Paracletos, Jesus usa lá em João 14, João 16, falando sobre o Espírito Santo, que ele era o Consolador. Parar é uma expressão de estar ao lado, é falar ao pé do ouvido, é animar, é aconselhar. Percebam, Paulo, ele vivia essa dimensão pelo Espírito, por isso que ele estava preso e podendo consolar os outros, e agora ele está dizendo para esses irmãos, olha, vamos continuar assim, vamos continuar crescendo, ou seja, Deus nos chamou para construir pontes para sempre, são pontes, são viadutos, são obras, aonde une Deus com os habitantes dessa terra, em qualquer lugar, em qualquer região. A igreja foi separada para isso. Só que Paulo também sabia da complexidade da vida. E o texto continua dizendo, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Peraí, pai, complicou tudo. Pensar igual, pastor. Vamos lá, papai, você pensa igual a mamãe, que pensa igual aos filhinhos? Pensamos iguais? Como pode alguém torcer para o Corinthians, meus irmãos? Misericórdia, mamma mia. Bom, esse mamma mia não preciso falar quem é, né? É Parmeira, né, Neuza? Parmeira. Meus irmãos, brincadeiras à parte, sem polemizar, né? Mas percebam, meus irmãos, pensamos iguais. Na política pensamos iguais. No mundo empresarial pensamos iguais, nos negócios pensamos iguais. Eu acompanho vários economistas, vários investidores, eu sigo vários, e um dos maiores investidores brasileiros é o Barsi, Luiz Barsi. E ele muitas vezes faz algumas declarações bem emblemáticas. Por exemplo, ele disse recentemente, por uma entrevista do Primo Rico, dizendo, ali estavam vários integrantes do Primo Rico, e ele falou assim, minha esposa fala que eu sou milionário com espírito de pobre. Até alguns anos atrás ele ia
trabalhar no escritório dele de metrô, mas ele ficou sendo muito evidenciado. Aí ele falou, agora tem que ir de carro. Mas ele não tem o último modelo, ele tem um carro bom. Ele falou, olha, eu como bem, eu viajo bem, eu faço tudo o que eu quero. Mas ela ainda disse que eu tenho espírito de pobre. Percebam, cada um pensa de um jeito. É o maior investidor brasileiro, um dos maiores. A esposa dele acha que ele devia gastar mais, devia fazer mais coisas. E muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, criticam ele, porque ele tem prazer, irmãos, de investir. Ele criou, então, uma cultura, a partir da experiência dele, do que é uma vida de parcimônia, ou seja, a arte de poupar para prosperar. Eu admiro demais esse velhinho. Algumas lições dele estão aqui, está aqui. Por exemplo, uma das métricas dele: faça o que é prioridade, siga o que é prioridade. Como assim, pastor? Aplica isso na sua vida. Aplica isso na régua. Ela está alta? A régua é alta por prioridade ou ela é alta pela circunstância? Se tiver uma boa circunstância, a régua do nosso cristianismo é alta. Se não, é baixa. É assim? Percebam. A gente pode aprender. Esses dias atrás, eu pensava comigo, o Barça já aprendeu tudo do mercado financeiro. E aí eu acompanhando, isso tem um ano e pouco, uma entrevista dele, ele mostrou uma outra lição para mim. Qual foi? De ser ensinável. Ele falou, está vendo aqui, o mercado mudou. Isso daqui é uma nova referência no mercado. E aí eu pensei comigo, como assim, Barça? Eu fui tentar entendê-lo melhor. E aí ele disse, não, o mercado assim enxerga algo. Um assunto meio complexo. O que ele estava dizendo, depois de mais de 50 anos, como um investidor brilhante? Eu continuo aprendendo. Eu sou ensinável. Eu errei, aceito o meu prejuízo, mas eu vou continuar aprendendo. Isso me encanta, meus irmãos. Isso me encanta. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja que tinha uma régua alta: vamos continuar vivendo assim. Vamos continuar, porque é possível que tenhamos o mesmo pensamento. Deixa eu ensinar uma pérola aqui sobre isso. Por que eu gosto do Bars e de tantos outros investidores e fundos de investimentos? Porque eu fui do mercado de investimento, eu nasci no mercado de investimentos, eu sonhava em trabalhar na Bolsa com 14 anos e ali foi numa corretora de valores que me tornei um office boy e ali minha vida. Então eu sempre fui muito apaixonado pelo mercado financeiro. Isso só mudou quando eu conheci Jesus. Aí, meus irmãos, lá no pregão, sendo evangelizado por um irmão, aí Jesus mudou meu coração. Jesus, a obra de Deus, o reino de Deus, se tornou o grande amor da minha vida. Mas e o mercado? Não, eu gosto, eu brinco, eu gosto, eu gosto do mercado, mas eu vivo sem ele. Agora, sem o meu Jesus, eu não consigo viver um dia. Por que eu estou falando isso? Deixa eu ensinar uma coisa aqui. E por que eu falei do mercado, eu falei do Bars? Porque o que me une aos pensadores do mercado financeiro? São os nossos propósitos, meus irmãos. Eu não penso igual a eles e eles não pensam igual a mim. Mas nós temos um propósito em comum, que é gostar do mercado. O que nos une, meus irmãos? O que nos une não é o Corinthians, não é o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. O que nos une não é porque você é batista, ou você é reformado. O que nos une é porque nós temos um único propósito. Deixa eu aplicar aqui, dando um outro exemplo, que é muito interessante. Eu gosto muito do esporte, que é o tênis. Por que nós tenistas amamos esse esporte? Porque é um esporte que nos unifica, é o nosso propósito. Temos até um termo, que nós usamos lá no clube, que foi picado pelo bichinho do tênis. É muito interessante, meus irmãos. Eu não via graça nenhuma nesse esporte. Eu falava, ô esportezinho de metido, fica batendo na bolinha de um lado para o outro, que graça tem isso daí?
até o dia que eu segurei a raquete pela primeira vez. Fui na chácara dos meus cunhados. Eles compraram uma chácara e tinha uma quadra de tênis. Eu falei, mas ninguém joga tênis aqui? Ele falou, deu para a gente comprar, compramos. Eu falei, então vamos se divertir. E aí peguei a raquete de tênis. Já tinha pegado antes em outros lugares, mas nunca, uma tarde, sabe, se divertindo. Meus irmãos, eu falei, isso daqui é muito difícil. O que me apaixonou no tênis foi a complexidade. Eu falei, meu Deus, você bate nessa bola, ela estoura, ela vai para o meio do mato, ela vai para outra chácara. E como que eles conseguem jogar essa bolinha do outro lado, dentro daquele quadradinho? E eu falei, isso é muito difícil. E aí eu comecei a ver que é um esporte não de ricos. Guarde isso, meus irmãos. Sim, ricos usufruem disso, mas é um esporte de riqueza, de detalhes, de técnica, de excelência. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil você sequer aprender. E eu gosto de coisas um pouquinho mais complicadas. É o meu jeito, eu gosto, Com exceção das línguas originais, o resto eu gosto. Não que eu não gosto delas, é que eu não nado por elas. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? O que nos une na vida? É o nosso propósito. Aqui Paulo está dizendo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Que o que importa para nós é o nosso propósito. Lembra que eu falei da régua? Qual é o nosso grande propósito? Por que estamos aqui? O que vai nos unir como igreja? Podem ver, meus irmãos, tem irmãos aqui que gostam de pregadores mais carismáticos, mais avivados, mais pentecostais, tem outros que gostam de pregadores que estudam mais e está tudo bem. Mas você gosta de alguém que fala de Jesus, aí que é o excelente. O que nos une? É o nosso propósito. O que une alguém, meus irmãos, é a mesma paixão. Nós estamos aqui apaixonados pelo quê? Por Jesus. Por isso que aquelas igrejas que pregam prosperidade, eles, de certa medida, eles têm um propósito, é a prosperidade. Deixem eles com os bezerros de ouro deles, meus irmãos. Ensinemos, preguemos, ajudemos, mas vamos viver a nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque a teologia da prosperidade é o bezerro de ouro que Arão fez no deserto. Pode ver, é o bezerro de ouro. Estão perdendo o Senhor de vista. Mas são nossos irmãos. É o propósito, meus irmãos, é o propósito que nos une. E aqui Paulo está dizendo, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Pastor, então quer dizer que agora eu tenho que considerar o irmãozinho, Cillian, que ainda tem alguns aninhos mais inteligentes que eu? Não, meus irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Considerar superiores não é atribuir ao outro algo que ele não tem, ou se desqualificar daquilo que você tem. Considerar superiores veja valor no outro, mesmo que ele seja uma criança, mesmo que ele seja um bebê no ventre. Deixa eu te perguntar, o outro tem tido valor de fato no seu coração? Aqui é uma resposta bem íntima. Será que o outro tem valor? Ou o outro só tem valor quando te agrada? O que Paulo está querendo dizer aqui? Não é pratique a modéstia, a falsa modéstia. Veja valor no outro. O outro importa. O outro é importante. Só para eu continuar minha leitura, guarde isso. Quem não dá valor ao outro, guarde isso é muito sério. Quem não dá valor ao outro, está tendo sobre ele o mesmo sentimento que Satanás tem pelo ser humano. Porque quem não liga para o ser humano é Satanás.
Satanás, ele não tem amor ou compaixão pelo ser humano. Quando eu não ligo para o outro, leia-se próximo, eu estou vivendo sobre a júdice dessa inspiração macabra. Por quê? Porque cada outro é a imagem e a semelhança de Deus. Considerar o outro superior não é a autoaniquilação de si, mas é a consideração que Deus escolheu viver naquela alma, por isso ela importa. E se ela importa, eu dou valor. Vamos lá. E na família, o teu outro importa? Ou você só tem ódio desse outro? Se é ódio, é uma influência maligna. Mas se é amor, você terá o zelo, porque é uma alma que tem dentro de si a imagem e semelhança. O outro importa de fato, meus irmãos. Vamos lá. O outro importa de todo o coração. Aquele que te traiu ou aquela que te traiu, importa? Ou dentro da sua alma se deseja mal a ele? Oh, meus irmãos, Deus nos chamou para construirmos pontes, até com esses outros. Amém, meus irmãos? Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui Deus está nos dizendo, olha, não fique buscando se autossatisfazer. Não é um aniquilamento das suas vontades e não é uma vida de escravidão ao outro. É muito fácil de resolver essa tensão, meus irmãos. Jesus é o modelo. O que Jesus fazia? Jesus fazia a vontade do outro o tempo todo? Claro que não, porque nós somos pecadores e fazemos coisas horrorosas com qualquer um. Jesus fazia a vontade dos outros mediante um critério. Qual era o critério? Ele seguia a vontade do Pai. Como eu sei traçar uma linha de equilíbrio? É quando eu faço a vontade do Pai. E quando eu conheço a vontade do Pai, eu sirvo ao outro sem me desfigurar e sem me tornar objeto de uso e abuso por ninguém. Aqui é o equilíbrio. Por isso que esse texto é muito importante. Por isso que a gente pode servir ao outro sem se permitir ser um objeto de manipulação alheia. Por quê? Porque eu sigo o Pai. E se o Pai está dizendo para eu fazer, eu faço. Porque quando eu cumpro a vontade do Pai, eu abençoo verdadeiramente o outro naquilo que importa. E aí vem o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui Jesus está dizendo, Paulo está dizendo aqui, seja como Jesus foi. E aqui, dar uma explicação muito rápida para vocês. Jesus era Deus e nunca perdeu a sua divindade, mas ele se esvazia da divindade, torna-se 100% humano para nos conquistar. Mas aqui no grego tem uma palavrinha magnífica. Ele não torna-se apenas ser humano, ele torna-se servo. E no grego aqui é doulos, que significa escravo da última ordem. Dos vários tipos de escravos, o doulos era o último nível. Jesus, para nos salvar, para nos redimir, tornou-se escravo. Agora, como eu disse, escravo do ser humano, pelo ser humano não. Escravo de Deus Pai, para fazer a vontade do Pai, porque dessa forma Ele nos salvou, nos remiu.
Por que muitas vezes a gente constrói muros, irmãos? Porque a gente não quer se tornar escravo. A gente quer se tornar patrão. A gente quer ter a razão. E as nossas razões muitas vezes nos destroem. Deus te chamou para você se tornar escravo. E olha só o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Guardem isso. Ele se humilha, não é? Ele é humilhado pelos outros. Ele se humilha ao Pai. E cumpre a vontade do Pai. Perceba aqui, olha o exemplo, olha a nossa régua. Aqui é uma humilhação ao Pai, cumprindo a vontade do Pai. E essa humilhação é em virtude da sua obediência, até a morte e morte de cruz. Guardem isso, meus irmãos, presta bastante atenção nesse texto. Sabe por que muitas pessoas acabam construindo só muros? E muros que não têm a ver com a verdadeira autoridade de Deus, mas tem a ver com carteiradas humanas, tribais, porque aqui ele, Jesus, se humilha ao Pai e obedece o Pai e cumpre com toda a vontade do Pai. E quem faz isso, o versículo 9 dá a grande lição. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olhos de vocês nos meus olhos. Quando eu me humilho diante do Pai e o obedeço, eu recebo a autoridade do Pai. Aqui, meus irmãos, o inferno treme. Porque quando uma pessoa, ela cumpre algo de verdade, com o coração reto, com a consciência correta, com sentimentos adequados, ele se torna uma pessoa de autoridade, não porque fala. A nossa cultura atual fala demais. Pode ver, meus irmãos, nós somos um povo que fala bastante. E aqui, me permita, a gente peca nisso, fala demais sobre santidade enquanto não vive, fala demais de ser justo enquanto não é justo, fala demais sobre entrega e não tem nada de entrega, fala demais, ou seja, o nosso discurso é belo, mas no mundo espiritual a verdadeira autoridade só é dada por Deus quem de fato faz, quem de fato obedece. Porque são essas pessoas que vem o selo da autoridade divina, e no selo da autoridade divina os demônios batem em retirada. Porque quem muito fala do demônio muitas vezes está preso aos demônios, e aí não fecha essa conta. Ora, se eu falo contra o demônio, que eu já venci o demônio, mas estou preso a ele, então que autoridade é essa? É uma autoridade apenas de palavras vazias. A verdadeira autoridade se conquista vivendo, sendo, existindo. E como que nós recebemos a autoridade espiritual? Seguindo o modelo de Jesus, se humilhando ao Pai, obedecendo ao Pai, cumprindo a vontade do Pai. E não é assim, meus irmãos, na nossa vida pessoal? Estamos diante de um dilema, de uma tentação. Ou fazemos o que Deus quer ou caímos. Aí ficamos naquela luta, faço, não faço, faço, não faço. Quando nós tomamos uma decisão, por mais difícil que seja, dizer não, eu vou fazer a vontade de Deus, o que vem sobre o teu coração e a tua alma? Vem o selo do divino. E nesse selo do divino, mesmo você perdendo aparentemente para o mundo, mas você está ganhando para Deus, porque você sente agora o Senhor te abraçando, dizendo, meu servo, minha serva, continue assim, eu estou do teu lado. Paulo está dizendo para aquela igreja sofredora, continue olhando para Jesus, continue olhando para aquele que remiu todas as coisas, continue tendo essa postura de humildade numa cultura hostil, continue obedecendo na minha presença, na minha ausência, porque a autoridade do Senhor vai continuar vindo sobre vocês, e vocês vão ser sal e luz para a glória de Deus. Estamos diante de uma igreja que foi vencedora, que foi triunfante, não pelas declarações, mas pela vida de renúncia. E o meu terceiro e último ponto, que eu vou chegar agora, e é por isso que aqui no versículo 10 continua dizendo, vou ler novamente o 9, para que também, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo,
pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, meus irmãos, ao viver o que você sabe, o Espírito Santo te abençoará poderosamente. Meu último e terceiro ponto para a gente finalizar é: quando morremos para essa vida, vivemos para Deus. Aleluias. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Meus irmãos, Deus tem um caminho diferente. Porque percebam, meus irmãos, porque muitas vezes temos muitos problemas na vida. E aqui, olha só, a humanidade sempre foi assim. A humanidade sempre teve problema e sempre vai ter, meus irmãos. Porque ela busca o seu próprio interesse. É daí que nascem as guerras. E como solucionamos esse problema no gênero humano, na nossa vida e família? Seguindo o exemplo de Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A nossa régua é Ele. Porque no momento em que olhamos para Ele, os muros caem e Deus milagrosamente constrói pontes. Como que solucionamos esse problema, pastor, no gênero humano? É simples, meus irmãos. Tendo a mesma atitude de Jesus. Quando? Para sempre. Para sempre, meus irmãos. Quando você é ofendido, dá vontade de revidar ou não? Se você não sente vontade de revidar, então vá a um psicólogo, um terapeuta, porque tem alguma coisa errada. Porque se alguém te beliscar e não estiver sentindo dor, vá a um médico. A vontade de revidar é legítima. Revidar é ilegítimo. Por quê? Porque quando alguém vier a você com palavras duras e uma fúria imensa, siga o que diz a palavra, que a palavra branda acalma o furor. Amém, meus irmãos? É assim, meus irmãos. É assim. Veio alguém cheio de energia macabra, seja lá o que for, valentão, valentona, e você também, porque você não deixa para trás. Você já ouviu aquele jargão? Eu sou crente, mas não sou bobo. Meus irmãos, onde está esse versículo que eu procuro e não acho? Já li a Bíblia várias vezes. Eu sou crente, mas não sou bobo. Onde está esse versículo? Você entende, meus irmãos? A nossa régua aqui embaixo. Aí a gente vai dar respostas que não são as do Mestre. Você quer viver a graça de Deus, a unção de Deus? Morra para você. Meus irmãos, esse é o caminho de Deus. Guarde isso. Todas as vezes que nós morrermos para nós mesmos, todas as vezes que fizermos isso, não tenha medo. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre você. O gozo eterno vai te invadir. A graça divina vai te banhar. A autoridade celestial vai ser derramada sobre a tua vida. Você poderá talvez não ter ninguém do teu lado, mas Deus estará contigo. Pastor, mas como que eu resolvo essa intenção, pastor? Eu aprendi a vida toda que a gente tem que viver os nossos sonhos, viver as nossas realidades. Sim, filhos, claro, sendo comedidos, sendo altruístas, mas cuidado com a nossa sociedade predadora. Somos fruto de uma sociedade predadora. Plantamos uma árvore para colher o fruto da árvore. Cuidamos de um galinheiro e das galinhas para comermos os ovos e as galinhas. Cuidamos do boi para quê? Para ele ficar saindo na nossa selfie? Não, para a gente fazer um churrasco. Aleluia pelo churrasco. Não é assim? A gente tem uma vida predatória, faz parte da nossa essência. Só que aí Deus chega para nós e diz: ame. Aí, pastor, é fácil amar em casa. Aí Jesus vem e diz: ame o inimigo. Aí complicou, pastor. Perceba que a vida predatória, ela tem data de validade para essa existência. Se eu quero ser um filho de Deus, eu tenho que aprender a morrer. E como que a gente resolve essa tensão, pastor? A gente resolve essa tensão seguindo o exemplo de Jesus, que é amando,
que é amando como Ele amou. Guarde isso, filho. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. E ela é feliz e realizada de produzir frutos. Você existe para abençoar outro e não para ser abençoado. Quando você olhar para o outro e dar valor ao outro e continuar investindo no reino de Deus, para a glória de Deus, com certeza a tua vida terá sentido e terá propósito. Só morrendo que vivemos, meus irmãos. É só morrendo que vivemos. Porque quando a gente começa a viver muito para nós mesmos, quando a gente começa a viver simplesmente para as nossas razões, a gente não desfruta dessa realidade. Paulo aqui estava ensinando para todas as igrejas ao redor dessa pequenina comunidade, vale a pena morrer como eles morreram. Porque eles são exemplo para as demais igrejas da Macedônia, da Grécia, da Ásia, da Europa, aqui em Roma, lá na Palestina, no Egito, porque eles viveram esse princípio. A nossa vida espiritual está na morte, leias, está no sacrifício. É no sacrifício e nessa morte espiritual que nós encontramos significado e propósito na vida. Porque quando nós morremos para nós mesmos, nos encontramos com o autor da vida. E onde eu encontro o autor da vida? Servindo o próximo. Como que a gente vai fazer 37 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, até a volta de Jesus, dando frutos e mais frutos, construindo pontes. Construindo pontes. A nossa régua tem que ser muito alta, meus irmãos. Jesus é o nosso modelo. Jesus morreu, e louvado seja Deus, porque Ele morreu. É porque Ele morreu que Ele vive para sempre. Quando aprendemos a morrer, a gente vive. A gente vive. Quando a gente se sacrifica para a glória de Deus, a gente encontra propósito na nossa vida. Para eu fechar, o ser humano nunca esteve tão envolvido a tanta tecnologia, a tanto desenvolvimento, a tanto entretenimento, a tanto conhecimento, e com acesso a tudo isso. Poderíamos dizer que os sinais de vida e de conhecimento dessa existência têm chegado a todas as pessoas, desde as crianças que seguram um celular na mão, a uma pessoa de idade. É assim ou não é? Mas com tanta riqueza, com tanta informação, a gente vê que mesmo no meio de tudo isso, as pessoas continuam fazendo guerras, continuam vivendo partidarismos, continuam vivendo seus guetos. E aí eu te pergunto, ora, para que todo esse conhecimento? Para que toda essa tecnologia? Percebam que o problema não é o conhecimento, ele é magnífico. O problema é porque nós estamos querendo construir o nosso reinado. E aqui Jesus nos chama ao quê? A viver com Ele, a estar do lado dEle, a fazer parte do partido dEle, seguindo Ele como exemplo. Porque o partido dEle não é bairrista, não é um partido de gueto. Os olhos de Jesus são: ame o próximo, ame esse mundo, ame essas almas, começando por essa que está do teu lado. Deus nos chama a construir pontes e jamais muros. Amém? Eu deixo essa palavra e quero orar com você, pedindo: Deus, me ajuda a te olhar e elevar minha régua lá em cima e morrer para mim mesmo, para que eu possa me encontrar ali amanhã com o autor da vida. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pela tua igreja, te agradeço pelo mês de aniversário. Obrigado, Deus, pelo nosso penúltimo domingo
de celebração de aniversário. Nos ajuda, Senhor, a sermos crentes de verdade, cristãos de verdade, pequeninos cristos, que cumpram a vontade do Pai, que se humilhem ao Pai pelo poder do Espírito Santo e que sejamos obedientes em tudo. Sim, Senhor, nos ajuda, nos segura pelas Tuas mãos furadas e, se preciso for, carregue-nos nos Teus braços de amor, para que a gente possa, Senhor, continuar vivendo e tendo a mesma atitude, o mesmo sentimento que Cristo teve. Porque, Senhor, muitas vezes nós nos dedicamos tanto no mercado de trabalho, nos dedicamos tanto na nossa autorrealização pessoal, nos dedicamos tanto em buscar felicidade para nós, mas nós não amamos o próximo como deveria. Então nos perdoe, Senhor, nos perdoe e nos ajude a amar de verdade, Senhor, amar, eu diria, como o Senhor amou. Eu sei que o seu amor por nós é incomparável, mas fazermos com que esse amor que nos atingiu, a gente possa replicá-lo, mesmo sendo limitados e fracos, para que assim, Senhor, a gente possa aprender a morrer para nós mesmos, para que o Senhor possa viver pelo nosso intermédio. Obrigado, Deus, pelos irmãos que amam essa obra. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor me colocou aqui, e aqui, Senhor, esse é o meu ateliê, que tenho aprendido a amar tanto, e tem sido difícil, sim, mas tem sido maravilhoso, ao lado da minha esposa, filhos, ao lado de cada irmão amigo, de cada obreiro da liderança, do nosso staff, de cada alma preciosa, até, ó Deus, dos bebezinhos que estão chegando, ao ancião, a anciã mais longeva aqui. Nos ajuda, Senhor, a construirmos pontes com, ó Deus, o teu reino, e ver a Tua glória entre nós, aqui, nessa cidade, em Ferraz, nessa região no Alto Tietê, e ó Deus, onde quer que chegar a Tua palavra, e que essa ponte comece, ó Deus, no lugar mais próximo nosso, que é na nossa família, no nosso lar, entre os nossos amigos e parentes, entre os nossos vizinhos. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Faça-nos ser como o Teu servo foi para com aquela igreja, e faça-nos ser como essa igreja foi para, ó Deus, o Teu servo, e principalmente para o Senhor. Ajuda-nos a sermos um orgulho ao Teu coração, e que possamos, Deus, construir pontes para o resto da nossa vida. Sempre pontes que Te glorifiquem, que Te exaltem, e que realmente tenha o selo do Senhor sobre nós e da Tua autoridade sobre tudo que fizermos. Ser com o Teu povo e continue abençoando-nos grandemente, em nome de Jesus. Amém. Construa pontes, jamais muros, e que você possa ser um pequenino Cristo, onde Deus te pôs. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um domingo abençoado para você, meu irmão, minha irmã. Pode se abraçar, meu irmão, minha irmã. Obrigado por você estar aqui, os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Um excelente domingo e uma semana de vitória. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto.